Bem-vindo novamente ao menor canal do mundo que fala das mulheres do Coringão, né? Não tem nem nome o canal porque é inominável o canal. Cara, é o seguinte, o que é legal no Campeonato Brasileiro Feminino e o que é legal em todos os campeonatos de pontos, o que eu não gosto de pontos corridos, então todos os campeonatos que tem esse tipo de fase, uma fase, segunda fase que já tem o mata-mata, é justamente essa possibilidade de um restart, né? De um novo começo, ou até de um novo campeonato, de uma nova tática de campeonato, uma nova estratégia no campeonato, né? Previsível ao máximo, né, a classificação do Corinthians. A única coisa que não estava assim no começo do ano, né? As pessoas, inclusive este que vos fala, eu achava que o Corinthians ia estar em segundo, primeiro, né? O Coringão empatou muito na primeira fase, né? Empatou com a Ferroviária. No último segundo, no último lance, num jogo que ele dominou e mereceu ganhar, empatou a Ferroviária. Não tem nada a ver com as perdas de gol que são impressionantes do time. Perdeu muito gol, né, contra a Ferrinha e acabou tomando empate no finalzinho, no último lance, né, numa confusão na zaga. A goleira Lele e a Paulinha se atrapalharam. Bem, gol, não importa. A Ferroviária mereceu empatar porque quem não faz toma. Empatou com o São Paulo a mesma coisa. Tomou um primeiro gol no comecinho do primeiro tempo no parque. Esse jogo eu fui ao estádio. Um jogo muito bom de São Paulo, hein? São Paulo é um time muito bom. E aí nós acabamos perdendo muito gol. Já podia ter virado o primeiro tempo 1-1. E aí no finalzinho do segundo tempo, o Portilho acertou um chutaço, um belo de um gol, sem chance para a goleira Carla. Né? No ângulo, um belo chute, um golaço da Portilho e empatou o jogo. Dois empates, podia ter virado, mas se tivesse feito o gol logo perdeu a bola na trave, o Corinthians perde muito gol, não tem jeito. Empatou bem, falei São Paulo, empatou com o Inter, mas esse é o contrário. O Inter mereceu ganhar, né? Foi um empate que com um sabor de derrota para o Inter, né? O Inter merecia ganhar esse jogo, teve bola na trave para elas jogaram muito mais que a gente, né? E acabou, assim, o empate foi até um resultado injusto pelo que o Inter apresentou, não porque o Corinthians apresentou. Tava sem Zanotti, enfim, aí começa, né? As desculpas, não é desculpa, né? É pé de obra, né? O que são as peças, cada uma tem suas peças. Se você perde uma peça do naipe da Zanotti, não é fácil de você re... Como é que se fala? Não é retornar. Enfim, você substituir a altura. É impossível, ninguém se substitui a altura, ainda mais uma Zanotti da vida, espetacular jogadora. E empatou contra o Grêmio, cara. Contra o Grêmio também, cara. Duas falhas boas da defesa. Acontece, né? Acontece. Falhas acontecem, mas perde muito gol. Podia ter fechado o jogo com. Já podia estar chegando no fim. O Corinthians tomara, né, nessa segunda fase, as oportunidades que o Corinthians consiga gerar se transformem em gol. Se não se transformar em gols, vai tomar um empate, vai acabar perdendo. Realmente, o tetracampeonato não tá assim longe, impossível. Eu acho que não, dá para ganhar. Mas realmente, nessa segunda fase, que é o mata-mata, tem que ser mais incisivo, tem que ser mais assertivo, não assertivo de acertar, tá? Assertivo em ter uma imposição de jogo, como sempre é, mas tem que botar a bola para dentro, como diria a Lele, tem que botar para dentro, né? Como ela diz lá naquele famoso discurso dela. Senão não adianta, cara. O time realmente jogou bem nessas partidas. Não, contra o Inter não. Mas teve 13 empates que poderia ter. São 2, 4, 6 pontos a mais. E poderia ter disputado a segunda posição com o São Paulo, até mesmo a primeira com o Palmeiras. O Palmeiras foi o único jogo que o Inter perdeu. Esse jogo eu não assisti, eu vi os melhores momentos. E pelos melhores momentos o Palmeiras dominou o Corinthians, né? A gente já estava sem a Zanotti, é complicado. Sem Zanotti é complicado. Mas o Palmeiras tem um timaço, né? Que é aí que eu vou entrar nessa história. Enfim, fechamos a primeira fase na quarta posição. Vamos disputar agora contra o Real Brasília, que nós ganhamos de 3-0, né? Com uma certa facilidade. A defesa do Real não é aquelas coisas, né? Mas assim, mata-mata é outra fase, é outra estratégia. Pode segura um primeiro jogo das quartas é lá, né? É o único jogo, se o Corinthians, eu acredito que eu vou falar sobre as quartas agora, né? Quartas e final. Primeiro jogo que eu vou falar é do Coringão, Coringão e Real Brasília. O Corinthians fez a quarta colocação, né? O Real a quinta. Então o Corinthians joga a primeira lá em Brasília e a segunda aqui
Não sei se vai ser naquele pasto, tomara que não, da Parque São Jorge, ou que seja na Neoquímica, que seria o ideal, né? Porque mais que merecido, dia 21 de agosto, o Corinthians vai jogar o masculino no Ceará contra o Fortaleza, se eu não me engano. E o Corinthians poderia não, deveria ter como obrigação permitir que as meninas jogassem aqui no nosso estádio, né? Aqui no Neoquímica, que tem um campo ótimo, facilita muito quem tem toque de bola, e você vai ter Zanotti, Diane, Vicky Albuquerque, Tamires, Adriana, Gabi Portilho, enfim, jogador Jennifer, Miriam, Paulinha, Giovana Campiolo, enfim, todas as jogadoras do clube são muito boas tecnicamente, né? E num gramado ruim, como é no Parque São Jorge, ou mesmo onde o Corinthians jogou contra o Grêmio, lá em Gravataí, prejudica. Mas o Grêmio é o Grêmio, cara. Não temos que se preocupar com o Grêmio. O Grêmio joga onde eles quiserem, né? Agora nós temos que se preocupar em jogar na arena. Então eu acho que o Corinthians é favorito, até pelos dois times, né? Não tem muito como comparar Corinthians e Real Brasília, com todo respeito ao Real. Acho que o Corinthians passa com uma certa tranquilidade, caso, né, além da sua assertividade, que já é comum, né, da sua posse de bola, sua postura, né, de buscar sempre o jogo, em todos os jogos sempre o Corinthians busca, ele converta as chances em gols, senão, complicado. Esse é o único senão do Corinthians, né, esse ano dessa temporada, né. E nós estamos sem a Tarciana, a Tarciane está na seleção sub-20, então é complicado, você perder uma menina boa na zaga, já estamos meio sem zaga, né, não de qualidade, eu acho que a Andressa é uma menina ótima. Não entendi, isso aí eu não entendi, porque o nosso querido Arthur tirou a Andressa do segundo tempo. Jogou muito bem no primeiro tempo, mas foi um gol meio contra, mas nem foi ela a culpada do come. E nem a Paulinha, que a Paulinha errou a geração, né? A origem do escanteio do Grêmio, que hoje no empate, foi uma bobeira da Paulinha, mas a Paulinha jogou bem o jogo inteiro, não entendi porque ele tirou ela. Mas tudo bem, ele é o técnico, a gente só torce, torcedor só tem que torcer, né? Não deu muito certo, na minha opinião, mas bola que segue. Mesmo assim, não dando certo, o Corinthians dominou o jogo, era para ter ganho. Portilho perdeu uns 2 gols, um ficar feito, a Vicky quase fez um belo de gol numa puxadinha, aquela ia ser um golaço. O Corinthians dominou o jogo contra o Grêmio, só não marcou gols, né? Beleza, aí o líder Palmeiras, favorito ao título, Palmeiras é favorito ao título, vamos deixar bem claro que eu acho que, mesmo sendo Corinthians, a camisa do poderoso Timão, eu acho que o Palmeiras é o favorito ao título, por conta da excelente equipe que tem. Eu vi os jogos, eu vi os lances contra o Avaí Kinderman, que ganhou do Inter, que é o segundo, não, o terceiro colocado. O Corinthians poderia ter, se ganhasse do Grêmio, teria ficado em terceiro. Paciência. Ficou um ponto atrás do Inter, né? O Inter perdeu para o Kinderman lá em Caçador, e o Kinderman perdeu do Palmeiras de 6-0, mas assim, foi um chocolate do Palmeiras. Ou seja, uma das equipes que tá entre as 4 e que ganhou do Palmeiras no primeiro turno, né? O Palmeiras só teve uma derrota justamente pro Inter. Puta, passeou, o Palmeiras passeou contra o Kinderman, passeou. Ou seja, é muito difícil alguém tirar o título do Palmeiras, né? O Corinthians poderia tirar, né? Se o Corinthians passar do Real e o Palmeiras e Grêmio, que é o próximo jogo que eu vou falar, Palmeiras passar, que eu acho que passa, vai ser Palmeiras e Corinthians na semi, que acho que vai dar Palmeiras, mas a gente tem que acreditar no Coringão, né? Na força do elenco, na força da tradição dos títulos, essas coisas pesam também, né? O psicológico pesa na hora, né? Não tenha dúvida. O Corinthians acerta um gol, o Palmeiras começa a errar. O Corinthians tem um time bom, não é um time ruim não, só que não é um time tão acertado, ou não está numa fase tão acertada quanto a do Palmeiras. É aquilo que eu acho que eu já comentei outro vídeo, né? O que aconteceu com o Corinthians feminino. Falta dar frutos, né? É um trabalho, vai dar fruto. Quando der fruto, esse time vai voar. Então, Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras, na minha opinião, vai ganhar do Grêmio lá em Gravataí com certa tranquilidade, e aqui vai sacolar. O Palmeiras vai golear aqui em São Paulo e vai passar lá 2-0, 3-0. É opinião de torcedor, hein? Não sou analista não, é torcedor. No outro chaveamento, a gente tem, para mim, o jogo da quarta mais legal, que é São Paulo e Ferroviário. São Paulo tem um time muito bom, com meninas excelentes, vai ser um jogo muito legal de assistir. E a Ferroviária, né, que é um timaço de bola, cresce sempre, né, nessas fases, não vem com esse papinho não. Até a Ferroviária, você vai bobeando pra você ver, vai bobeando. A Ferroviária passa do São Paulo,
aí passa pra semi, vai pra final, aí pega o Palmeiras ou o Corinthians com aquela cara de, é só Ferroviário. Vai lá, empata, ganha, faz 1-0. Ferroviário é um belo time, tem uma goleira assim fora do comum, né? A Luciana, espetacular goleira. E o São Paulo tem um time muito bonito de ver jogar. Micaele, tem a Formiga, a lendária Formiga, tá no São Paulo dando uma consistência bárbara no meio de campo. Você tem a Maressa, que é uma pitbull de primeira qualidade. Você tem a Pardal, que era do Corinthians, jogando um fino da bola. Que olha que falta que faz a Pardal, hein, Timão? Que saudade. Tem a Cacau lá no São Paulo, que quando entra faz um sarceiro lá do lado esquerdo. Muito boa jogadora, a Cacau. Você tem a Isa. Você tem, puta, você tem a melhor base do Brasil, né, à disposição. Você tem a Fê Palermo, cara, é um time maço. Tem o Piscinati, que é o Piscinato, que é o técnico deles, que ele é um excelente treinador. O time é muito organizado. Cara, é um time que do outro lado do chaveamento é o favorito para chegar à final, né? Lógico que a Ferroviária é embaçada, mas é coisa de torcedor, é palpite de torcedor. Como eu falei, eu sou torcedor, não sou analista de porcaria nenhuma, não manjo de futebol. Só gosto de palpitar e fazer vídeo para falar besteira, para ver, para me ver no futuro, né? Para minha filha falar, meu pai quando era vivo tinha 50 anos, como ele já era feio. E na outra chave, né? Na outra quarta de final, uma quarta de final equilibrada, né? O Internacional, que foi o terceiro colocado, o único time que ganhou do Palmeiras, ou seja, vamos respeitar, e só não ganhou do Corinthians por azar, foi azar, né, ou seja, você pega um time que todo mundo fala que tem que ser batido, que é o Corinthians, e empata aqui em São Paulo, e poderia ter, aliás, mereceu ganhar, diga-se de passagem, e em São Paulo. E vem aqui jogar contra o Palmeiras em São Paulo e ganha do Palmeiras aqui também, no Canindé, no jogo que esse eu assisti, esse eu vi na TV, né, não vi no estádio, mas eu vi, assisti o jogo inteiro. O Inter sufocou o Palmeiras com Bia e companhia, ou seja, Bia, Andressinha, Bianca Brasil, Camilinha, time massa do Palmeiras. É aquela Duda Sampaio, Júlia, todo mundo jogando, cara. Bruna, ou seja, a Agustina. A seleção do Palmeiras jogando contra o Inter tomou um sufoco. Se não me engano, o jogo foi 1-0, mas deveria ter sido mais, né? Foi uma falha na saída lá. A Milene fez um golaço, a ex-Corinthians fez um golaço, mas mereceu ter sido mais. E só que, pô, às vezes você vê, perde do Kinderman, cara, fica em terceiro. Você fala, cara, o que acontece com o Inter? Pô, maluquice. O São Paulo. O Palmeiras não perdeu só do Inter, não. São Paulo, olha, o São Paulo ganhou do Palmeiras também. Esse jogo foi um jogo de virada, se não me engano. A Cacau fez 1 ou 2 gols, 3 gols, sei lá. A Cacau fez 2 gols, virou o jogo. E o Palmeiras perdeu pro São Paulo, perdeu 2. Esse eu não assisti, eu assisti os melhores momentos depois. Realmente, São Paulo deu um belo de uma blitz, né? Uma blitzkrieg em cima do Palmeiras. Foi difícil, né? E do outro lado, o Flamengo. O Flamengo é um time que, ao meu ver, é para o ano que vem, né? Porque você traz 4 garotas da Europa, todas de excelente qualidade, mas elas vão para o terceiro jogo agora, né? Terceiro e quarto jogos, né? Mas a Crivellari não jogou bem. Já falaram que a Crive não jogou bem contra o Santos. Amigos, o segundo jogo da garota, tá se adaptando. Ainda meteu uma bola na trave, uma cabeçada na trave. Ela é monstra, cara. Joga muita bola. Você tem a Thaísa, monstra. Você tem a Duda, que é da seleção, monstra. Você tem a Leidiane, monstra. Você tem um time muito bem compactado, cara. Um time muito bem organizado. Que, lógico, precisa de treino, precisa de ritmo, precisa de entrosamento. Mas, futebol, cara, às vezes o primeiro jogo é no Rio e o segundo lá no Sul, né? Acho que eles vão jogar no Beira-Rio e vão jogar na Gávea. Sei lá, cara, para mim é um jogo extremamente equilibrado. Apesar do pequeno favoritismo do Inter, por ser mais entrosado e por ter esse retrospecto contra esses times mais na ponta da tabela. Eu não sei Inter e São Paulo, eu não me lembro, cara, eu devia ter lido isso aqui antes, né? Eu não me lembro como é que foi Inter e São Paulo. Não me lembro mesmo se o seu Inter ganhou ou se perdeu. Esse é um jogo chave, né, para falar. Mas pelo menos contra, por exemplo, você pensa assim, o Corinthians contra os 4 da ponta, não ganhou de ninguém. Perdeu do Palmeiras, empatou com o São Paulo, empatou com o Inter e podia ter perdido. O Palmeiras
perdeu do São Paulo, perdeu do Inter, mas ganhou do Corinthians, né? É que equilibrado os 4 da ponta. Eu falei assim que o Palmeiras é totalmente favorito, mas mais por... É que, puta, cara, é que os últimos jogos do Palmeiras talvez pegou equipes menos qualificadas e o Palmeiras atropela mesmo, cara. O Palmeiras não tá tendo dó, não. 7 em um, 6 no outro, tá até dá dó. Mas faz o certo, tem que mostrar a superioridade. Mas voltando pro Inter e Flamengo, eu acho que é extremamente equilibrado. Eu chutaria a Inter pelo retrospecto e pelo entrosamento da equipe. As duas equipes entrosadas seria o jogo dos jogos, sabe, cara? Puta, ia ser lindo de ver, cara. O time do Inter muito bem montado, com uma excelente equipe. Para mim, o futuro da seleção tá lá. Que a Duda do Inter, para mim, é o futuro da seleção. Saca? Eu sei que a Pia já vai parar de convocar ela, porque ela é tão boa jogadora que a Pia vai parar. A Pia não é uma técnica que gosta de futebol bonito, não. Ela gosta de futebol amarrado, faz um gol e não toma nenhum. Mas paciência. Mas o brasileiro gosta de bom futebol. E essa Duda do Internacional de Porto Alegre, para mim, junto com a Gabi do Real Brasília, são as melhores jogadoras do campeonato. Até então, né? Porque de repente... E a Zanotti, né? A Zanotti, de repente, nos últimos jogos pode, como sempre, se destacar, né? Como sempre vem se destacando. E pode... Porque assim, a Zanotti é o tipo de jogador... Vamos falar do Corinthians um pouco, né? Que é o nosso time, meu time. A Zanotti, de repente, pode se destacar. Se você for analisar, são 2, 4, 6 jogos. A Zanotti vira a chave, ela sempre faz isso, hein? A Zanotti sempre faz isso. Nas fases de mata-mata, essa excelente atleta, ela se destaca demais. De repente ela vai, vira o jogo e faz o campeonato vir pro Corinthians, né? E é isso aí, cara. Agora o que falar? Eu espero que a CBF, só para fechar, né? Porque senão fica muito longo, vocês não vão ver essa porcaria. Para fechar a minha ideia, eu acho que a CBF devia fazer um calendário que a gente pudesse assistir não só o jogo do seu time, mas os outros jogos, né? Eu queria muito assistir todos, né? Todos eu sei que é impossível, mas pelo menos o Palmeiras eu queria ver muito Inter e Flamengo, e São Paulo e Ferroviária, né? Queria ver. Aliás, eu queria ver, são 4 jogos só, né? Pô, cara, faz um negócio bem feito, né, CBF? Faz um jogo tipo sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, todo mundo fica feliz, todo mundo assiste, vai ter audiência, não tenham medo, porra! Não tenham medo! Tem audiência, porra! Tem audiência! Ô, quando vocês têm medo, cara! Como vocês têm medo disso aí? Tem audiência, tem corintianada, tem Palmeiras, tem Grêmio, tem Inter, caraca, mano! Tem Flamengo, tem... Oh, meu... O único, assim, São Paulo, olha só, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Internacional de Porto Alegre. Os únicos times que não têm torcida expressiva são Real Brasília e Ferroviária. Cara, você tem de 8 times, 6 torcida de massa, vocês estão com medo, não vão ter medo de audiência, né? Vamos lá, hein? Vamos combinar fazer uns horários legais para todo mundo assistir todos os jogos e ser uma coisa bem legal para todo mundo, falou? Lógico que eu vou torcer pro Coringão buscar o Tetra, sei da enorme dificuldade, continuo aqui na conclusão do vídeo achando que o Palmeiras é o favorito ao título, mas nada impede que umas outras... Eu acho assim, Real Brasília não, mas as outras 7 equipes, Grêmio vai... Sei lá, das outras 7 equipes dá para ser campeão sim. O Grêmio tem uma Lorena da vida. Ela fecha o gol contra o Palmeiras, fecha o gol contra o Corinthians, vai para a final, fecha o gol e é campeã. Igual aconteceu a Ferroviária em 2019, né? A Luciana fechou. A Ferroviária nas quartas não ganhou um jogo, Vitor nos pênaltis. Luciana, falou? E vai Corinthians, pô. Vamos ganhar esse campeonato em busca do Tetra. Vai, Timão.